Glória a Deus, amém, irmãos? Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra no Salmo 91, amém? Nós vivemos dias de muita luta, vivemos dias de ataques, e aí o que mais precisamos em tempo como esse é de proteção. Proteção é aquilo que todos nós queremos, todo mundo quer proteção. Por que todos querem proteção? O que os homens estão fazendo hoje? A maioria estão se escondendo nas suas casas, porque o que eles querem é proteção. Proteção é a promessa da palavra de Deus no Salmo 91. A promessa é que você pode habitar no esconderijo do Altíssimo, querido. Você pode descansar na sombra do Onipotente. Mas a proteção de Deus, ela não é automática, ok? Então, é claro que o Senhor nos guarda, mas a promessa do Salmo 91 coloca uma condição para nós. Qual que é a condição? O Salmo fala três coisas, três atitudes que nós temos que ter. Eu não vou falar de todas hoje, vou falar só de uma, ok? Quais são as três? Só para você saber. A primeira delas, nós lemos aqui na nossa confissão, no verso 9, que diz? Pois dissestes, olha a atitude aqui, a primeira atitude aqui, o Senhor é o meu refúgio. Então, qual que é o resultado disso? Porque você disse, você fez do Altíssimo a tua morada. Porque você disse, você fez do Altíssimo a sua morada. Então a primeira condição para você ser guardado é que você precisa falar, dizer, confessar, não é? Declarar, proclamar, profetizar. Porque que você disse, o Senhor é meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. O Senhor tem um compromisso com você agora, meu irmão. Então as coisas de Deus não podem ser recebidas em silêncio. Lá em Romanos capítulo 8, capítulo 10, verso 9, diz o quê? Se com a tua boca confessares a Jesus, o Senhor Jesus, como seu coração e creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Porque com o coração se crê e com a boca se confessa. As coisas de Deus são recebidas quando nós cremos e falamos. Ninguém é salvo em silêncio. Para ser salvo tem que crer. Mas o sinal de que você creu, ou a maneira de você expressar sua fé, segundo a palavra de Deus, é falando. Eu criei. 2 Coríntios 4,13, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso nós falamos. Jesus disse lá em Marcos, qualquer um que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará com ele. Então veja, é preciso falar. Lá em Efésios 5,18, diz o quê? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós. Ninguém é cheio do Espírito em silêncio. Você tem que abrir sua boca falando entre vós. Apocalipse 12, verso 11 diz o quê? Ele, pois os venceram quem? O diabo, o acusador. Como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Então, precisamos do sangue, claro. O sangue vem primeiro, mas uma vez que você crê no sangue, você precisa agora liberar a palavra do testemunho. Então enche a sua casa da palavra de Deus nesses dias, meu irmão. Você não vai ter nenhum líder fazendo por você, você não vai ter nenhum pastor aí fazendo por você provavelmente, mas você tem o Espírito Santo fluindo na sua vida. Enche a sua casa da palavra. Amém? Enche a sua casa da palavra. De preferência você mesmo falando a palavra, repetindo a palavra. Mal nenhum me sucederá, praga nenhuma vai chegar à minha casa. Amém? Isso é tão fundamental. Pastor, quais são as outras duas coisas? Verso 14, Salmo 91. Olha o que diz. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Essa é a segunda coisa. Nós somos guardados quando nos apegamos a Deus com amor. Mas lembra, não é o nosso amor para com Ele que conta, porque João explica, lá em 1 João 4, nisso consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, enviou seu próprio Filho como propiciação pelo nosso pecado. Mas eu não quero falar disso hoje, vamos falar isso provavelmente durante a semana. Terceira coisa que o Salmo disse, e é essa que eu quero me deter nessa manhã com você, diz no verso 14 ainda, poloei a salvo. Por quê? Por que você será colocado a salvo? Pastor, me conta, por que eu serei? Essa promessa é poderosa, eu quero ser colocado a salvo. Ele diz,
Pô-lo-ei a salvo porque conhece o meu nome. Conhecer o nome do Senhor, portanto, é algo fundamental, filho, vital. Sabe, às vezes, até meus netinhos, sabem nomes de celebridades. E frequentemente eles falam: vovô, você conhece tal pessoa? Você conhece aquela? Elas ficam tão frustradas comigo porque eu não conheço ninguém. Nunca ouvi falar na maioria dos nomes que são colocados para mim. Mas você sabe, não faz diferença na minha vida conhecer ou não o nome dessas celebridades. Muita gente sabe o nome de todas, mas não sabe o nome daquele único que interessa. Você não sabe o nome daquele único que interessa, porque se você souber o nome dele, você será colocado a salvo. Essa é a promessa. Saber o nome é colocado a salvo. Ah, pastor, mas eu não creio nessa maneira. Você sabe, em tempos de crise, é que nós vemos se somos uma igreja de vencedores ou não. As pessoas normalmente pensam que o vencedor é aquele que tem um bom comportamento. Então, se ele se comporta bem, ele é um vencedor. Olha, comportar bem é muito importante, mas não é o seu comportamento que define se você é ou não um vencedor, segundo o Novo Testamento, mas sim a sua fé. Fé é o que conta. E nesses dias, eu tenho orado muito por você, para que a sua fé não seja abalada. Tenho clamado ao Senhor, para que nesses dias que o diabo está peneirando alguns, e fundamentos estão sendo abalados, que a sua fé permaneça firme, meu irmão. Jesus nunca disse para alguém: ó homem de pequena obediência, ó homem de pequena santidade, nunca. Mas o Senhor várias vezes diz: por que você não creu, homem de pequena fé? Por que você duvidou, homem de pequena fé? A fé é tudo que importa nesse tempo da nova aliança. Tá me ouvindo? Fé é tudo, meu irmão. E é muito importante eu dizer isso para você, porque estamos aqui para sermos vencedores. Pastor, já não somos? Sim, somos mais do que vencedores na posição legal. Viva nessa posição, não saia dela. Estava aqui agora mesmo orando, e o Espírito Santo falou comigo que tem 3 tipos de pessoas que enfrentam tempestades na sua vida no barco. Primeiro tipo são os discípulos de Jesus. Está lá em Mateus 8, depois você lê. Jesus estava com eles no barco, o Senhor dormiu e viu uma tempestade. E os discípulos entraram em pânico. Em pânico. Acharam que o barco ia afundar, porque a tempestade era grande, porque a luta era tão grande. E eles ficaram com muito medo, em pânico. Quando o Senhor despertou, o que o Senhor disse para eles? Por que vocês duvidaram? Por que vocês temeram? Mas Jesus jogou eles no mar por causa disso? Não. Essa é a graça do Senhor. Jesus os condenou? Não. Falou: também não vou parar essa tempestade. Não, o Senhor mandou o mar se aquietar, o vento parar e tudo voltou à calma. Mas houve algo naquele dia, mostrou a respeito deles: medo. Medo é sinal de uma fé ainda vacilante. O segundo exemplo é Jonas. A Bíblia fala que Jonas também estava no barco e viu uma tempestade grande. A Bíblia fala que Jonas era indiferente. Sabe o que eu fico preocupado nesses dias? Com irmãos que são indiferentes. Agora eu quero te perguntar: quantas vezes você orou? Pegou a Bíblia e disse: eu vou ler a Bíblia. Quantas vezes ocorreu isso com você hoje? Quantos nessa mesma hora que reclamam que não pode vir no culto domingo de manhã? E não estão aqui ouvindo a palavra porque precisam de dormir. É como Jonas. Jonas não foi poupado. A Bíblia fala que ele foi lançado na água, lá no mar. Mas Deus não deixou ele morrer também. Deus mandou um peixe e o peixe engoliu Jonas. Depois vomitou ele na praia. E os discípulos foram poupados de ser lançados no mar. Jonas não foi. Jonas foi lançado, mas não morreu. E tem um terceiro tipo. A Bíblia fala de Paulo. Lá em Atos, capítulo 27, você vai ler a história de Paulo, 7:28. Paulo pegou o navio para ir para Roma, mas o navio afundou.
Deus disse para Paulo que o navio ia afundar. Veio uma tempestade, todo mundo com medo e o navio afundou. Mas o Senhor tinha dito para Paulo: ninguém vai morrer, mas o navio vai se perder. Preste atenção, eu quero dizer algo para você aqui hoje. Nesses dias, talvez vai ter esses 3 tipos de pessoas no nosso meio. A Bíblia fala que Paulo, o navio dele afundou, mas ele foi salvo também. Paulo não temeu em nenhum momento. Não olhe a aparência das coisas, ok? Independente do que as circunstâncias revelem para você, a promessa do Senhor é que você será guardado. Seja o discípulo com medo no barco, seja Jonas sendo indiferente, dormindo no meio da tempestade, não está nem aí para com o que está acontecendo, ou seja, Paulo, o homem fiel, o vencedor, todos podem passar pela luta, são filhos, serão guardados, mas Paulo é o único que recebe a recompensa, o elogio de Deus. Eu quero o elogio de Deus, quantos querem também? Bom, mas no meu assunto hoje, que o Senhor me ajude, vamos voltar para o Salmo 91, amém? Então, veja, vamos voltar, eu estava falando de fé é a chave, mas preste atenção, segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, fé é também resultado daquilo que você ouve. Lá em Romanos, capítulo 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Preste atenção, a incredulidade também. Então, tudo depende do que você ouve. Se você ouve a palavra de Deus, sua fé é nutrida. Se você só ouve palavras do mundo, palavras naturais, isso não gera fé, vai gerar medo em você. Então, cuidado com a sua dieta espiritual nesses dias, meu irmão. Ouça a palavra, ouça quem te fala das coisas do céu, na ótica divina. Não ouça homens naturais que não sabem nada das coisas do Espírito. Tudo que eles têm para dizer são coisas naturais, que não vão gerar fé em você. Alimenta o seu espírito nesses dias, meus irmãos, em nome de Jesus, amém. Então, veja que o grande sinal é o descanso. Vamos voltar para o Salmo 91, verso 1. Então nós vimos que o nome é conhecer o nome que nos coloca a salvo. E aqui nesse salmo nós temos 5 nomes de Deus explícitos. Mas temos todos eles colocados de uma maneira representativa. Eu quero falar dos 5 nomes que são colocados aqui. Verso 1 e 2. O que habita no esconderijo do Altíssimo. Está vendo que na sua Bíblia que Altíssimo está com letra maiúscula? Porque é o nome de Deus. Altíssimo é o El Elyon. Deus Altíssimo. É o nome de Deus. Então, o que habita no esconderijo do El Elyon e descansa à sombra do Onipotente. Tá vendo que, de novo, está com letra maiúscula? Porque é o nome de Deus. Não é só um adjetivo, é o nome de Deus. Sabe qual que é o nome que está aqui no original? É El Shaddai. El Shaddai significa todo-poderoso, onipotente. Então, nós vamos ler como o nome de Deus seria assim: o que habita no esconderijo do El Elyon e descansa à sombra do El Shaddai, diz ao Senhor, Jeová, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Muito bem. Jeová é Senhor. Todas as vezes que você vê Senhor com todas as letras maiúsculas, no original é Jeová. Yahvé ou Jeová, pronuncia como você quiser, ok? Hoje estou falando Jeová porque eu acho mais bonito. Mas meu refúgio, meu baluarte, Deus meu. A palavra Deus aqui é Elohim. Elohim é a palavra que está lá em Gênesis capítulo 1. Então eu quero falar de cada um deles, tá bom? Mas antes de eu falar dos nomes, esse verbo aqui é uma palavra central nesse texto. O que habita no esconderijo do descansa, a sombra. A palavra descansar aqui no original é yashab. Yashab também é uma palavra usada em hebraico para sentar-se, ok? Então, é uma palavra que significa tanto descanso quanto sentar-se. E quando você vê a palavra sentar-se, o que é que logo vem à sua mente? Vem que o Senhor Jesus assentou-se à destra de Deus Pai.
Ele recebeu autoridade, não é? Não é? Acima de todo principado, potestade, todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas também no vindouro. E ele está agora assentado à direita de Deus Pai. Mas Efésios 26 diz que nós também estamos assentados com ele, ok? Então veja que esse é o lugar de descanso, esse é o esconderijo do Altíssimo. É quando você senta, é quando você descansa. Descansa a sua alma hoje, irmão. Descansa o seu coração hoje. Você está guardado debaixo das asas do Altíssimo. Amém. Essa é a obra perfeita do nosso Senhor. Por que ele sentou-se? Algo que eu sempre falo, é sempre bom repetir. Por que o Senhor se assentou? Hebreus 10 diz que depois de ter feito a expiação pelos nossos pecados, ele sentou-se à destra da majestade lá nas alturas. No Velho Testamento, o sacerdote não podia sentar-se diante de Deus, ok? Não podia. Era lei. O sacerdote estava de pé diante de Deus desde o nascer do sol até o pôr do sol. Todos os dias ele tinha que fazer o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Tinha que ser imolado um cordeiro às 9 da manhã e outro às 3 da tarde. A Bíblia fala que o Senhor Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Às 3 da tarde ele morreu, rendeu o seu espírito para cumprir os 2 momentos que havia no templo, para dizer que a redenção de Cristo foi perfeita e eterna. Essa é uma das coisas mais tremendas a respeito do Evangelho, ok? É o perfeito cumprimento de uma ilustração de um tipo do Velho Testamento. Amém? Mas onde é o esconderijo do Altíssimo? Então você vê, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. O esconderijo do Altíssimo está entre El Elyon e El Shaddai. Qual foi a primeira menção que El Elyon na Bíblia? Qual foi a primeira menção de El Shaddai na Bíblia? Então, o que está entre as duas menções é o esconderijo do Altíssimo. Vamos ver? Primeiro exemplo é El Elyon. El Elyon aparece lá em Gênesis, capítulo 14. Você pode aí pegar a sua Bíblia, lá em Gênesis 14. O que conta a história? Ló tinha sido capturado numa guerra. Abraão, seu tio, saiu com 318 homens e pelejou contra 4 reis. 4 reis. Ele venceu o exército de 4 reis com 318 homens. Ou seja, foi uma vitória sobrenatural. A Bíblia fala então que quando ele voltava dessa batalha, veio ao encontro dele um sacerdote que era rei chamado Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo, por várias razões. Primeiro, assim como Cristo ele era rei e sacerdote. Segundo, porque ele era rei de Salém. Salém significa paz, de onde vem Shalom. Então ele era rei da paz, ok? E também o nome dele, Melquisedeque, significa rei de justiça. Aquele que é rei de justiça. Tô me lembrando aqui de uma coisa, de um irmãozinho, chegou em mim esses dias, me fez uma pergunta, me pegou de surpresa. E ele perguntou: pastor, por que Jesus é príncipe da paz? Por que ele não é o rei da paz? Na hora que ele perguntou, eu falei: é o seguinte, pensa. Eu confesso que na hora eu fiquei meio surpreso, porque nos meus 40 anos de convertido, eu ainda não tinha atentado, que eu precisava atentar para a diferença entre essas duas coisas. Mas aí o Espírito me falou no meu coração: ele é o príncipe da paz, porque até ele está debaixo de autoridade, a autoridade do Pai. Até ele está sujeito a governo, quanto mais nós. Mas olha para cá. Melquisedeque, ele era rei de justiça, rei de Salém, e ele veio ao encontro de Abraão, e a Bíblia fala que ele abençoou Abraão. Vamos ler na Bíblia, Gênesis 14, 17. Após voltar Abraão
ou Abrão, de ferir Querdallaomé e aos reis que estavam com ele, saíram ao encontro rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Primeira menção de El Elyon. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote de El Elyon. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão, o Deus Altíssimo de El Elyon, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo El Elyon, que entregou aos teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então, aquele que é o rei da justiça, o rei da paz, ele é rei sacerdote, ele trouxe para Abraão o pão e o vinho, porque aponta para Cristo, e ele abençoou Abraão no nome de El Elyon. Essa é a primeira menção desse primeiro nome de Deus, El Elyon. E o outro nome é El Shaddai. Primeira menção de El Shaddai está no capítulo 17. Então presta atenção. El Elyon está no capítulo 14 e El Shaddai está no capítulo 17. Verso 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original, eu sou o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus apareceu para ele e disse: eu sou El Shaddai. Então Abraão já conhecia Deus como El Elyon. Agora ele está conhecendo Deus como El Shaddai. Como o Salmo 91, verso 1 diz que esses dois nomes definem o esconderijo do Altíssimo. Então o que aconteceu entre a revelação de um e a revelação do outro? Vou contar para você. Capítulo 15 e 16, a habitação do esconderijo do Altíssimo. No capítulo 15, a Bíblia fala que Abraão estava assustado, com medo da represária que aqueles reis poderiam fazer contra ele. Deus então aparece para ele no verso 1 e diz: Abraão, não temas, eu sou o seu escudo. Sabe o que significa isso? Eu sou a sua habitação, eu sou o seu esconderijo, eu sou sua fortaleza. Eu não te falei que aqui está definindo a habitação, então o esconderijo do Altíssimo. Não tenha medo, Abraão. Não tenha receio de coisa alguma, porque eu cerco você por detrás, por diante, e sobre você eu coloco a minha mão. Ninguém pode tocar em você sem tocar em mim primeiro. Ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. E Abraão então diz, Deus diz para ele: não temas, porque a sua recompensa, o seu galardão vai ser grande. Veja, Abraão só está aqui sendo desafiado a descansar no esconderijo do Altíssimo. Mas o Senhor diz para ele: se você descansa, a sua recompensa vai ser muito grande. Se você e a sua casa descansarem hoje, haverá recompensa disponível para você também. Amém, meu irmão? E Abraão disse para o Senhor: Senhor, como que vai ser isso? Se eu não tenho um filho e o herdeiro que eu tenho é o Damasceno? Deus diz: não é esse que vai receber ou que será o seu herdeiro, aquilo que será gerado de você. Estava de noite, Deus então chama Abraão para fora da sua tenda e diz para ele: olha para o céu, Abraão, quantas estrelas, se é que você pode. E a Bíblia fala no verso 6, Gênesis 15, 6, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O esconderijo do Altíssimo é para aqueles que foram justificados por fé. Está me ouvindo? Paulo disse em Gálatas que nós somos como Abraão. Nós somos justificados só porque cremos. Não fomos justificados por causa das nossas boas obras. Não fomos justificados por causa da nossa obediência aos mandamentos. Não, fomos justificados porque cremos. Então, quando você vive, preste atenção, descansado na justiça de Cristo, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus se fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha para cá. Quando você crê que a sua justiça é um dom, os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, quando você crê que a sua justiça que você recebeu de graça é um dom de Deus, você está habitando no esconderijo do Altíssimo. Mas o que aconteceu logo em seguida? A Bíblia fala que Deus faz aliança com Abraão. Mas Sara e Abraão resolveram que queriam ter um filho, de qualquer jeito. Você conhece a história? E Sara então propõe para Abraão que ele tenha um filho através da sua escrava, chamada Agar, que tinha sido dada de presente para ele para o faraó do Egito. Então veja bem, então Abraão tem um filho com Agar. Lá em Gálatas diz que Agar simboliza a lei. Sara simboliza a graça.
Quando Abraão resolve gerar um filho com Agar, ele gera Ismael. Paulo diz que Ismael simboliza carne, aquilo que a força do braço do homem pode fazer. Então preste atenção. Muito importante que você permaneça na posição da justiça que vem da fé. E não volte a tentar se relacionar com Deus com base no seu merecimento. O crente que nesse tempo de crise está tentando se relacionar com Deus com base no merecimento, ele está angustiado e com medo. Por quê? Porque ele não tem sido fiel o suficiente, não tem sido bom o suficiente, não tem obedecido o suficiente para agora merecer a proteção de Deus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Não tem nada a ver com o seu merecimento, não tem nada a ver com sua boa obra. É um dom da justiça que você recebeu em Cristo. Por causa deste dom, você é guardado. E aí, se você for ler da Bíblia, é muito interessante isso, porque no último versículo do capítulo 16, diz que quando Abraão tinha 86 anos, nasceu Ismael. Então, Ismael nasceu quando ele tinha 86 anos. O versículo seguinte, já o capítulo 17, verso 1, diz que Deus apareceu para Abraão quando ele alcançou a idade de 99 anos. 13 anos sem falar com Abraão. Isso é coisa séria. Quando você resolve deixar a graça de lado e quer andar pelo seu esforço, você perde o lugar da intimidade. Não perca, permaneça na graça, fique firme nessa graça. Nós estamos firmes nessa graça. Como diz Romanos 5, verso 1. Amém, querido? Então preste atenção. Por que Deus ficou 13 anos? Porque Deus ficou esperando até o ponto que Abraão não tivesse mais condição de gerar filhos por si mesmo. Abraão esperou que Deus esperou que Abraão perdesse toda a força natural. Acho que eu entendo que você entende o que eu quero dizer, não vou entrar em detalhes, tem criança na sala, você sabe o que eu estou dizendo. Chegou um ponto que Abraão não podia ter mais filho. Aí Deus disse para ele o quê? Eu sou teu Viagra. Não. Deus disse, eu sou El Shaddai. Aleluia, eu sou a sua força, eu sou o seu vigor. Você agora vai ter filhos, não porque você pode, mas porque eu posso todas as coisas. Esse é o lugar do esconderijo do Altíssimo. Esse é o lugar que Deus tem para você. Aleluia. Vamos continuar nos outros nomes de Deus, que a palavra de Deus é tão preciosa. Outro nome que aparece é o nome, vamos voltar para o Salmo, acho que vou ler o Salmo aqui na minha confissão mesmo. O que habita no esconderijo de El Elyon, descansa à sombra de El Shaddai. Diz a Jeová, Jeová, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, Elohim, em quem confio. Vamos entender esses dois nomes de Deus agora. Elohim é o Deus Criador, ok? Deus Criador. Você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. A terra. É uma coisa interessante porque a palavra Elohim está no plural no hebraico. Mas não significa que tem mais de um Deus. É só um Deus. É o plural de intensidade. Mas também significa que o nosso Deus, sendo um, ele é plural. Por isso que quando Deus vai criar o homem, ele diz o quê? Façamos o homem. O verbo está no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. É o Deus Criador. Mas o capítulo 2, que vai descrever a criação do homem, já não é mais Elohim. É o Senhor Deus, Jeová Elohim. Por quê? Porque Jeová é o Deus da aliança. Todas as vezes que Deus se relaciona conosco, ele não é mais apenas Deus, mas ele é um Deus que tem um nome. Senhor Deus, Jeová Elohim. Esse é o Deus da aliança. Você serve a um Deus de aliança. O Salmo 91 foi escrito no contexto da velha aliança, mas o nosso Deus permanece o mesmo. E ele é o Deus da aliança hoje. Descanse. Ele não é apenas um Deus amoroso e gracioso. Claro que ele é, mas ele é também um Deus fiel.
E quando ele se coloca como um Deus de aliança, ele está dizendo o seguinte: olha, eu não vou cuidar de você só porque eu sou bom aí. Sou bom, ainda que eu seja, só porque eu amo você, ainda que eu ame, mas eu vou empenhar minha palavra, eu vou jurar por mim mesmo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E agora ele faz isso porque ele prometeu. O Deus da aliança faz promessas, ele cumpre porque ele é fiel. Isso tudo para nos dar segurança. Mas aí eu queria ler com você agora o último versículo que tem um quinto nome de Deus. Talvez você nunca percebeu, porque está em português. E eu quero mostrar para você em hebraico. O verso 16 diz assim: saciá-lo-ei com longevidade. Isso aqui tem um princípio espiritual. E o verbo aqui é saciar. Sabe o que significa? Sabe o que significa saciar? Significa que você já tem o suficiente e não quer mais. Isso que é saciar. Já comi o suficiente, estou cheio, saciado. Eu já tenho o suficiente. O Senhor está dizendo o seguinte: você que vai dizer quando é que você quer partir. No dia que você falar, Senhor, eu já estou saciado, já vivi o suficiente, esse será o dia que você vai partir. Mas enquanto você disser, eu quero viver um pouco mais, o Senhor vai te saciar com longa vida. Saciar com muitos anos, muitos dias de vidas. Mas olha o que diz no verso 16: saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe, eu uso a Bíblia aqui no meu tablet, que eu ponho o dedo em cima da palavra e me aparece o significado no original em hebraico. E você sabe qual que é o significado em hebraico da palavra salvação? Aqui significa Yeshua. Você sabe qual que é o nome de Jesus em hebraico? Surpreenda-se, Yeshua. O nome do Senhor é Yeshua HaMashiach. Yeshua, salvação, ou a salvação que vem de Deus ou Salvador. Yeshua é o artigo, significa o e Mashiach, que é a palavra de onde origina a nossa palavra em português, Messias. Messias vem do hebraico, Mashiach. Então, a Yeshua HaMashiach, Jesus ou Cristo, ou Messias, ou ungido, ok? Então, o que o Senhor está dizendo? Eu vou mostrar para você o meu Yeshua. Eu vou mostrar para você Cristo. Essa é a promessa final do Salmo 91. Qual que é o cumprimento final do Salmo? É ver a salvação em Cristo Jesus. Você tem muito mais do que qualquer outro teve no Velho Testamento, porque eles não chegaram a ver o Yeshua. Hoje você vê o Yeshua, o seu Espírito, o Espírito Santo abre os seus olhos, você pode ver esse nome poderoso do Senhor. Por isso, aqui no Novo Testamento, onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo está nele, está em Cristo. Essa expressão em Cristo é tão preciosa, ela acontece em todo o Novo Testamento, nas cartas em Cristo. Significa que você está inserido nele, você está dentro dele, você é parte dele. Ninguém pode tocar no Senhor, e você está escondido, e você está escondido nele. Ele agora é o seu esconderijo. Do mesmo jeito que Noé foi salvo, lá em Hebreus diz que Noé foi salvo também por causa da justiça da fé. Gênesis não conta isso. Hebreus 11 conta que ele foi salvo pela justiça da fé. E é tão interessante porque Noé tinha tantos defeitos quanto nós, mas ele foi justificado por fé. Ele foi colocado dentro da arca. A arca aponta para Cristo. Presta atenção nisso. Cristo era a arca. Noé e sua família foram colocados dentro da arca. Houve todo o juízo do lado de fora, mas nada atingiu Noé, porque ele estava em arca, em Cristo. A arca tinha uma característica peculiar. Ela não tinha janelas laterais, só tinha janelas em cima. Por que a arca só tinha janela em cima? Porque Deus não queria que Noé estivesse olhando ao redor o que estava acontecendo, mas que todo o tempo o olhar dele estivesse para cima. Uma coisa que Deus quer hoje com você: tira os seus olhos do natural, olha para cima. É hora de olhar para cima. Ah, pastor, mas eu tenho ainda tantas falhas, eu tropeço. Eu creio que Noé também tropeçou dentro da arca. Acho até que ele caiu, mas ele caiu dentro da arca. Está entendendo o que eu estou dizendo?
Mesmo quando você cai em Cristo. Não tem como cair para fora de Cristo mais. Ninguém pode tirar você de Cristo mais, meu irmão. Mas pastor, quando eu caio, ele não vai embora? Não é que ele vai embora. É que nem você pode ir embora mais. Não tem como mais sair da arca. Você está em Cristo. Você está guardado, amém. Isso não pode mais ser revertido. Isso é tão poderoso, meu irmão. Mas pastor, eu estou caindo. Mas em Provérbios diz que 7 vezes o justo pode cair, mas 7 vezes ele se levanta. Você conhece alguém que caiu e não se levantou? É porque não tinha nascido de novo, querido. Quem nasceu de novo pode cair, mas vai levantar todas as vezes. Essa é a promessa do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Você hoje está habitando no esconderijo do Altíssimo. É um lugar de segurança, é um lugar de proteção, mas também é um lugar de proximidade, intimidade. Eu estou num outro lugar onde ninguém mais pode entrar. Eu estou aqui debaixo da sombra do El Shaddai. O que significa estar debaixo da sombra? O que a sombra nos fala? A sombra nos fala que o objeto que produz a sombra está perto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Só pode estar na sombra quem estiver perto. A sombra nos fala de proximidade. Mas também fala de refrigério. Você que mora aqui em Goiás sabe o que eu estou dizendo. Você sai nesse sol quente, você está no meio de um cerrado, no sol quente. Quando você chega debaixo de uma árvore, é um lugar de refrigério. A sombra, ela refrigera a sua alma. Amém? Amém, irmão? É um lugar de proteção, é um lugar de proximidade, intimidade e também um lugar de refrigério, de presença. José é um símbolo de Jesus no Velho Testamento. E a palavra de Deus diz que quando os irmãos de José perceberam, né, que aquele governante do Egito era José, o irmão que eles tinham traído, vendido, tentado matar, eles ficaram com tanto medo. Mas José fala para eles uma frase poderosa. José diz: chega perto, chegai-vos para cá, não tenham medo. O Senhor Jesus está sempre dizendo: chega mais para perto, chega perto de mim, não tenha medo. Se estiver sujo eu lavo, se estiver quebrado eu conserto, se estiver destruído eu restauro, mas chega perto. E sabe o que é interessante? A Bíblia fala que José pegou os seus irmãos e falou para eles: eu vou colocar vocês para morar num lugar especial. Os egípcios aqui não entendem nos nossos hábitos. Eles ficam assustados com a nossa maneira de ser. Então eu vou colocar vocês para morar na terra de Gósen. Era o lugar que moravam os hebreus. Terra de Gósen. Sabe o que quer dizer terra de Gósen em hebraico? Significa aproximando-se, chegando perto. Eu vou colocar você para morar no lugar onde você vai estar perto de mim. Este é o esconderijo do Altíssimo, um lugar perto, um lugar próximo. Louva a Deus, porque nós não somos uma igreja que acredita que o prédio é sagrado. Não, nós não acreditamos que dependemos desse prédio para cultuarmos a Deus. Você é uma pedra viva, mas onde você está não depende de mais ninguém. Está me ouvindo? Tudo que você precisa já foi dado a você. Aproxime, chega perto, não tenha medo. Para encerrar, você sabe que o Novo Testamento é a chave que abre o Velho. E o Senhor Jesus, lá em João 17, verso 11, se você quiser acompanhar, ele diz, lá em João 17, é uma das coisas mais misteriosas da Bíblia. É Deus conversando com Deus. É o Pai conversando com o Filho. O Filho orando ao Pai. Entendeu? É uma conversação entre Pai e Filho. Divina, celestial. Como é maravilhoso. Cristo orando ao Pai. Você quer saber como que deve orar? Olha para essa oração. E na oração, e eu creio que foi uma oração que foi respondida. Amém? Olha o que Jesus diz, olha o que Jesus ora. Ele diz no verso 11, João 17, 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai, Pai Santo, guarda-os em teu nome. Olha a oração que o Senhor fez. Guarda. A oração foi guarda.
O Senhor estava, num bom sentido ali, preocupado e com encargo por nós. E a primeira coisa que ele ora é isso: Pai, guarda, guarda. Mais do que nunca você precisa crer que o Pai ouviu essa oração. Guarda. Mas como é que nós somos guardados? Nós somos guardados no nome do Pai. É assim no Novo Testamento. Então aqui está um outro nome. Esse outro nome não está lá no Velho Testamento. Esse é o nome que o Senhor Jesus veio revelar. Amém? Há muitos nomes de Deus no Velho Testamento e todos eles são verdadeiros e poderosos, mas nenhum deles é tão poderoso quanto o nome que o Senhor Jesus veio revelar. É o nome, e o nome que ele veio revelar é Pai. Pai. Está me entendendo? Pai. Pai é um nome todo inclusivo porque ele inclui todos os outros nomes dentro dele. Seu pai pode ser um empresário, seu pai pode ser um médico, seu pai pode ser um homem muito importante, seu pai pode ser um governante, mas para você ele é apenas seu pai. Nosso Deus é soberano, governante do universo, todo-poderoso. O mundo inteiro pode ter medo dele, mas para nós ele é apenas o nosso pai. Pai. Você é guardado nesse nome. Jesus disse no verso seguinte, verso 12: quando eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, o nome que me destes. Jesus está dizendo: olha, o nome que eu recebi do Senhor para revelar foi o nome que eu usei para guardá-los. E olha, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Todos foram preservados. Por quê? Por causa do nome. Qual nome? Pai. Como é que o Senhor guardou quando estava com eles? Era o tempo inteiro lembrando que eles eram filhos. Não olhe ansioso por nada, porque o Pai sabe o que tendes necessidades. Olha, quando você for orar, ora ao Pai. É assim que eles foram guardados. Não há menção de que os discípulos passaram fome, não há menção de que eles ficaram com doentes, não há menção de que demônios possuíram eles, não há menção nada disso. Sabe por quê? Porque eles foram guardados. Como? Lembrando o tempo inteiro que eles têm um pai. Como é que você é guardado hoje? Você é guardado quando você entende que é filho, que o filho pode correr para o quarto do seu pai, deitar na cama debaixo da coberta e dormir tranquilo no meio da tempestade. Porque você é filho. Filho. Se você ainda não consegue chamar Deus de pai, a sua relação ainda é do Velho Testamento. Você ainda está debaixo da lei. Mas Paulo diz: não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez com medo, mas recebemos o espírito de adoção baseado no que clamamos: Abba, Pai. Esse é o nome, é que guarda você, esse nome é que protege você, meu querido. Infelizmente, até isso a religião conseguiu transformar em algo irrelevante. Mas 1 João 4,1 diz: olha que grande amor nos tem concedido o Pai. Eles não conseguiam dizer o quanto é maravilhoso essa posição chamada de filho de Deus. Você está guardado, sua casa é guardada, você está no esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque você conhece o seu nome, o nome dele. E o nome dele no Velho Testamento era assim: Deus Altíssimo, El Shaddai, Todo-Poderoso. Era assim o Yehovah Elohim. Mas no Novo Testamento, onde você está hoje, ele se tornou apenas seu Pai. Por isso você é guardado. Então, eu queria orar por você agora, para que a sua fé seja fortalecida em dias de luta, em dias de ataque, em dias de setas que voam de dia e de noite, em dias de gente clamando com medo. Que a sua fé seja fortalecida e você seja um luzeiro resplandecente no meio das trevas. Talvez não por causa da sua justiça extraordinária, seu bom comportamento, mas acima de tudo, por causa da sua fé. Você consegue permanecer firme no meio da tempestade? Não importa as ondas. Olha para o Senhor, querido. Onde você está? Se você está na sua casa, eu sei que muitos não quiseram nem sair de casa para estar conosco hoje, não tem problema, mas você é o homem da casa, você é o pai. Chame agora sua esposa, seus filhos, coloque eles aí diante de você, abençoa eles agora. O sangue cobre a sua casa.
O sangue cobre a casa. Eu quero orar por você, pela sua casa. Pai, eu oro nessa hora. Ó Espírito de Deus, que abre os nossos olhos, que tira as escamas e dá revelação. Que os teus filhos entendam hoje o quanto são amados e que são guardados no nome do Pai. Ó Deus bendito, que eles saibam que são parte da família, ó Deus, que o Senhor não trata os filhos como tratos de fora, mas os filhos têm um tratamento diferente, há um cuidado especial, há um suprimento especial, há uma proteção especial, porque a tua casa, seus filhos estão em casa, por isso são guardados. Tua casa não é um lugar físico, a tua casa é Cristo. O Senhor nos colocou em Cristo e nós somos guardados nele, e por isso clamamos hoje, ó Deus, que nós somos guardados no nome do Pai. Pai, livra do medo hoje, em nome de Jesus, da ansiedade, da angústia. Os olhos de cada um sejam postos no Senhor, firmados toda a sua vida, em nome de Jesus. Livra-o, Senhor Deus Pai. Eu oro hoje, Pai. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos?